Atenção você que está assistindo a Aratu 24 horas, olha só, a gente vai voltar a falar aqui do caso do Ferro Velho, 9 meses após o desaparecimento de 2 funcionários. A polícia prendeu novamente o empresário Marcelo Batista, como você de casa já sabe, proprietário do Ferro Velho lá de Pirajá. E a gente está agora com o delegado responsável pelas investigações, delegado José aqui, que está aqui com a repórter, o José Neles, que está com a repórter Lícia Fontinelli. Ô Lícia, qual que é as informações que você traz pra gente agora, Alicia? Você está aqui no Aratu 24 horas com o delegado José. Espaço é seu, espaço é do delegado. Por favor, atualiza a nossa Bahia, Alicia. Exatamente, Alex. Olha, muito bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Aratu 24 horas. Pois é, a gente traz essas informações, lembrando que o Marcelo Batista foi preso nesta terça-feira, né? Os detalhes, então, a gente vai conversar agora com o delegado José Neles para entender um pouco mais, né, de fato, como é que essa prisão acontece, né? A gente já tem alguns números também que ajudam a gente a entender melhor esse caso, como, por exemplo, 8 tentativas, né, homicídios que foram consumados e também tentativas de homicídios, né? Bom dia, Alex. Hoje o DHPP dá uma resposta à sociedade para que a sociedade encontre uma satisfação, pelo menos apresentando uma solução a vários casos que têm repercutido na sociedade baiana, em Salvador, de vários homicídios de uma empresa, de um dono de uma empresa que é apresentado nesse DHPP como autor de uma série de crimes contra seus funcionários. A gente lembra que o caso que ganhou grande repercussão foi o de Paulo Daniel, né, o de Matusalém Silva, que foi quando todo mundo acabou tomando conhecimento, né, de que o empresário Marcelo Batista era acusado, né, por esses 2 homicídios, corpos que sumiram até hoje não foram encontrados. Como é que estão essas investigações e o que é que levou a Marcelo ser preso nesta terça-feira? É através da família de Paulo Daniel e de Matusalém, do sofrimento dessa família que bate a porta do DHPP, da Secretaria da Segurança Pública, que o DHPP foi concitado ao trabalho e a trazer efetivamente esse resultado. O inquérito foi concluído, as provas do inquérito apontam que as vítimas teriam passado por uma sessão de tortura dentro do Ferro Velho e finalmente foram mortos e tiveram os corpos ocultados pelo acusado. Agora, doutor, durante as investigações, outros fatos também chegaram ao conhecimento da polícia, né? A gente tem, desde 2016, né, acusações aí contra o Marcelo Batista, né? Homicídios que foram consumados, tentativas também, inclusive torturas. São pontuados diversos fatos criminosos. Entre eles, funcionários que teriam vivenciado tortura dentro do Ferro Velho e teriam procurado a Polícia Civil na época para relatar a tortura sofrida. E o inquérito que passa por Marcelo, pelo acusado, como se fosse o mandante do crime, porque ele teria, esse funcionário que morre, teria também sofrido ameaças diretas para que restituísse o valor dessa suposta subtração e até que finalmente ele se nega a restituir, ele é executado. Esse inquérito nós concluímos dentro do DHPP e foi encaminhado à Justiça Criminal. Lembrando que é uma investigação que vem ocorrendo desde novembro, né, de 2024. Já tinha sido feito, inclusive, o pedido de prisão preventiva, mas o Marcelo estava respondendo em liberdade. Só que agora, né, chegou um novo pedido com essa acusação dessas 3 tentativas de homicídios, é isso? Faz surgir, durante a investigação, essa tentativa de homicídio, que é um caso relevante porque tem ligação com o desaparecimento de Paulo Daniel e de Matusalém. Então, existe uma ligação porque nesta tentativa também existe um ex-funcionário dele que sofre essa tentativa. Todas essas pessoas vieram ao DHPP e relataram e inclusive relatam ter vivenciado após a tentativa a ameaça por parte do acusado. Lembrando que o Marcelo Batista ele foi preso nesta terça-feira, estava no Ferro Velho, né? Foi localizado no 3º pavimento, estava embaixo, inclusive, de um armário num local de difícil acesso, né? Foi uma realização difícil, coordenada pelo departamento, porque nós sabíamos que teria transformado o Ferro Velho para se defender da ação policial. Tanto que nós tivemos uma série de dificuldades para entrar e acessar e encontramos ele escondido debaixo de um armário. Somente quando os policiais
fizeram uma revista criteriosa que conseguiram ele se esconder. Ele queria um artifício para se esconder da polícia e tentar se evadir do mandado de prisão. Para a gente finalizar, doutor, o que o senhor pode falar, né, em relação a essas investigações? Porque o que mostra aí, né, com as investigações da polícia é que todo funcionário que o Marcelo Batista desconfiava, ele torturava, ele matava. Como é que ele agia? Existe vários casos que pontuam nesse sentido. De funcionários que ali passaram, que ele entendia que teria subtraído, ele toma o celular, quebrava o celular, ele conduzia para o fundo do galpão e ali aplicava uma surra. E de funcionários que acreditavam que ele pontua, né, que ele entendia ser autor de um furto mais significativo, esses praticamente eram condenados à morte. Marcelo, o Alex tem uma pergunta lá do estúdio. Pode fazer, Alex, por favor. Isso, Lícia. A gente tem acompanhado o doutor José Neles. Primeiro, agradecer a sua participação aqui no Aratu 24 Horas, o trabalho de toda a sua equipe, a Bahia que se liga nesse caso do Ferro Velho. A gente tem acompanhado isso a fundo e a gente ouviu bastante denúncias de ex-funcionários que diziam, né, que foram torturados pelo Marcelo e por certas pessoas que trabalhavam ali com ele. A pergunta é bem simples, se a polícia também sabe dizer isso, o senhor pode informar para a gente se pesa contra o Marcelo a questão do trabalho análogo à escravidão e também o crime de tortura. Para além disso, a polícia sabe dizer como é que o Marcelo está se mantendo, as finanças do Marcelo foram bloqueadas para que ele não fugisse nesse tempo que ele estava solto. Detalha mais para a gente, então, em relação a esse período que ele estava em liberdade, delegado, por favor. Está pedindo só mais alguns detalhes em relação a esse tempo que ele passou, né, sem se apresentar, se alguma finança dele acabou bloqueada para que ele não conseguisse fugir, em relação também a essas torturas, né, se outras pessoas acabaram denunciando também nesse tempo em que ele ficou sem se apresentar à polícia. Durante o primeiro momento que ele percebe que existe uma ação do departamento de homicídios, ele não se apresenta. Vem inclusive a dizer que não é culpa dele, que foi a orientação que ele recebeu para não se apresentar e esclarecer os fatos. Nós fizemos uma investigação, o núcleo de inteligência do departamento consegue chegar inclusive que ele foge para o sul da Bahia e do sul da Bahia segue para fora do estado, né? E desde o início, no primeiro momento que o departamento faz inserção dele na lista da Polinta para que ele não consiga sair do país. Existe sim uma tese de investigação da qual ele teria saído do Brasil para a Bolívia, mas nós não temos ainda a certeza absoluta desse fato, mas é evidente que ele passa pelo estado de São Paulo, né, para se ocultar da polícia. Tá certo, doutor. Então, agradeço as informações. É isso, viu, Alex? Então, as investigações da polícia ainda continuam, né, sobre esse caso. Lembrando que a gente tem pelo menos aí 10 vítimas, né, que foram torturadas, homicídios também, né? Então, toda essa situação. O delegado agora, ele vai seguir para outros compromissos, mas ele já ajudou a esclarecer um pouco para a gente, né, sobre toda essa situação envolvendo aí, então, o empresário Marcelo Batista. Lembrando que esse caso de grande repercussão envolveu Paulo Daniel, o funcionário dele, o Matusalém Silva também, um outro funcionário, que até hoje os corpos não foram encontrados, familiares, né, continuam aí nessa busca e, claro, pedindo justiça. Alex, Lícia, volta aí com você. Depois você pergunta ao delegado e traz detalhes, inclusive, aqui pra gente. Ele passou por São Paulo. Quem recebeu o Marcelo lá? E essa pessoa também pode responder à polícia por ter dado guarita ao Marcelo lá em São Paulo. Você consegue fazer essa pergunta pra gente, Lícia? Ele está perguntando que em São Paulo, quando ele acabou fugindo, né, e passou um tempo em São Paulo, quem recebeu ele lá, se a polícia tem esses detalhes, se essa pessoa também vai responder? Alex, algumas informações o DHPP entende que ainda precisa de uma apuração mais profunda para encontrar materialidade. É evidente que todos os envolvidos que tenham participado do favorecimento, da fuga do acusado vão responder. Muito obrigada pelas informações. É isso, viu, Alex? A gente segue acompanhando, então, todos os detalhes e trazendo aqui, claro, essas atualizações no Aratu 24 Horas. Voltei com você. Por favor, viu, Lícia? Obrigado aí pela sua participação no Aratu 24 Horas. Você que está chegando agora na tela do 4.1, acabamos de falar aqui com exclusividade com um delegado, um dos delegados envolvidos aí, responsável por essa investigação em relação à prisão do Marcelo Batista. Você está acompanhando, inclusive, imagens do momento que ele chega a
sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP. Marcelo Batista preso. A gente pode trazer desdobramentos, então, do caso do Ferro Velho em Pirajá. Onde estão Daniel e Matusalém? Os corpos ainda não foram localizados, mas o Marcelo Batista já está atrás das grades. A Polícia Civil do Estado da Bahia está trabalhando. Em tela cheia, por favor, do seu Aratu 24 horas, as fotos das vítimas. Onde estão esses dois jovens que saíram para trabalhar em mais um dia de trabalho e desapareceram de uma forma misteriosa? Inclusive, a suspeita é de que o Marcelo estaria alegando aí o furto de algumas peças do Ferro Velho. Você conhece muito bem essa história. A esses dois, eles desapareceram. A polícia, então, conseguiu colocar o Marcelo atrás das grades e a gente, obviamente, vai continuar acompanhando aqui no Aratu 24 horas. Outras informações no Alô Juca, logo mais às 11 horas. Agora...